mas 2 mulheres foram ouvidas no inquérito que apura crimes sexuais praticados por um médico ginecologista aqui de Maringá. O delegado da mulher, Dimitri Tostes, eu acredito que é assim a pronúncia, sobrenome dele, alguém sabe? Ou é Tostes? Tostes, então. Ouviu as supostas vítimas na tarde desta sexta-feira, na tarde de hoje. Lembrando que o suspeito de 39 anos foi preso ontem, na quinta-feira, na clínica dele, localizada aqui na zona 4 do município. Segundo o delegado, essa investigação começou há cerca de 6 meses, a partir do comparecimento de 3 vítimas à delegacia da mulher. Ainda segundo o delegado da Polícia Civil, esses casos aconteceram entre os anos de 2021 e 2022. Até o presente momento, então, 3 mulheres acusam o médico de crimes sexuais. Ainda conforme o delegado, o ginecologista utilizava a hipnoterapia para abusar sexualmente das pacientes. Rogério Calazans, eu quero começar com você questionando o seguinte: parece que esses crimes sexuais, essas denúncias no meio da área médica, da área da saúde em si, está se tornando cada vez mais frequente. Cada vez com mais frequência está acontecendo isso, está aparecendo mais denúncia. Talvez não seja necessariamente que o crime seja mais frequente, talvez tenha se tornado mais frequente as denúncias, né? Porque isso tem havido aí um discurso e que um lado positivo, um pequeno lado talvez nem tanto, mas um bom lado positivo aí nessa questão do empoderamento, né, feminino, e as mulheres criando coragem, e é bom que faça essa denúncia, é importante que façam essas denúncias mesmo, é fundamental que façam. Agora, acende uma luz aí, ou deveria ter acendido uma luz, para as organizações médicas, né, para os conselhos de medicina, então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, as faculdades de medicina, começar a trabalhar um pouco mais, talvez, essa questão da ética médica, né, do profissional, e também algum tipo de avaliação que consiga aferir minimamente ali a condição psicológica desse profissional. Um profissional que vai atender uma mulher, vai ficar sozinho com ela lá no consultório, e um ginecologista que, convenhamos, que a mulher fica em posições absolutamente desconfortáveis, né? Não pode ser um profissional qualquer, não basta um canudo, uma formação, não basta ter passado num vestibular, não basta ter feito uma faculdade, não é suficiente. Sabe, deveria ter aí alguma forma, se bem que nada é 100%, sei que não daria para ferir 100%, mas daria para mostrar algum descontrole do sujeito, porque é um absurdo. Um profissional, não sei se esse cara realmente fez, de repente ele vai fazer defesa ainda, ele tem todo o direito, falar de forma genérica, mas um médico, sabe, que tem todo o status, que tem uma boa remuneração, que tem uma vida, ele não tem necessidade jamais de abusar de alguém por questão sexual. Se ele está fazendo isso é porque ele tem um descompasso mental ali absurdo, ele não tem condições de exercer a profissão. Então, assim, eu acho que deveria já ter criado mecanismos. Sabe? Não tem o exame da OAB. O advogado que se forma em direito, ele tem que fazer o exame da OAB. De repente, estabelecer um exame, alguma coisa, um teste, alguma coisa que pudesse aferir minimamente as condições desse profissional e estar dentro de uma clínica atendendo as pessoas, porque não tem... As coisas são absurdas demais. Eu estava ouvindo hoje, para encerrar o relato do delegado que está cuidando do caso, que foi citado aqui pelo Tiago, Dimitri Tostes. Sabe? O sujeito, supostamente, né? Pelo menos foi relatado por uma das mulheres. Quando ele começou um exame, ele... me perdoem, já saiu o nome ouvintes. dele já, Dr. Felipe Sá, tem 20 mil, quase 21 mil seguidores no Instagram. E segundo uma das pacientes ali, ele praticamente estava masturbando a mulher, sabe? Lá durante um exame. Uma coisa absurda demais da conta, para você imaginar, numa relação médica, alguém que fez o juramento de cuidar da saúde, que tem que ter uma frieza ali para lidar com o corpo da outra pessoa. É muito absurdo, sabe? Não tem condições. Isso tinha que ser aferido antes dele entrar na clínica. E aí, Daniel, é mais um caso isolado e outra. Está na hora das graduações, do Conselho Regional de Medicina, o CRM. O Calazans citou até a questão aqui da OAB, da prova. Tem na medicina o Revalida, né? Que é... Mas só para quem estudou fora e quer migrar para prestar a medicina no Brasil. Teria também como criar alguns métodos para você, não sei se acabar, eu acho que eu vou estar generalizando muito, mas diminuir esses
números, esses índices, essas questões de abuso sexual na área da medicina? Complicado, né, Tiago? Lembrando que em dezembro de 2021, acho que o médico Renato Calil de São Paulo, famoso ginecologista, também foi acusado. O Ministério Público não aceitou a denúncia. E em março de 22, a esposa dele foi encontrada morta na residência. Então, Bem assim, lembrado. muito se fala, o Calazans é advogado, por enquanto é uma acusação, não é uma condenação. E assim, tem que ter muito cuidado com as palavras para a gente não ir muito além da acusação. Ele ainda não foi condenado, as pessoas vão ser ouvidas. Ele, no caso, condenado, a gente fica até sem palavras, né, o Emerson? Porque é uma coisa gravíssima. É grave, é muito grave. Lembrando que a esposa do médico que está sendo acusado, ela é psiquiatra. Ele tem 2 filhas. Então, assim, os transtornos que ele tinha, será que tinha, não tinha? Passou pela conversa ali da família, um cara de posição privilegiada, família construída. Mas a gente fica triste, né? E os casos mais comuns, precisa ser feito alguma coisa. Aí você já começa a ver, todo mundo começa a falar que tem outros médicos em Maringá, da velha guarda, que também praticam isso. Eu estou falando de comentários ali na rede social, onde é um mundo que ninguém fiscaliza, que o cara pode ir ali falar, jogar as palavras, e ninguém às vezes pode ser cobrado da maneira que tem. Mas totalmente triste por mais um fato desse, e ser aqui em Maringá, né? Nossa cidade que a gente ama, e acontecer um fato desse. Então, pensar nas ações para que isso não volte a acontecer e acabar com esse problema, né? É difícil acabar com o problema, né? Mas tentar leis, fiscalizações. Conversamos com algumas mulheres que já passaram pelo doutor, dizem, né, que sempre com enfermeira, um ou outro caso isolado, mas não tem como a gente julgar. A gente só tem que julgar o fato que estão falando, que se realmente for comprovado, não tem nem palavras, Tiago. Já aproveitando, Daniel, que você entrou nessa questão de... por exemplo, tem as denúncias, tem as provas, ele ainda é considerado um suspeito. Tiago, mas tem tudo que indica, que mostra que é ele o culpado, que ele é o acusado. Mas, gente, se tratando da área ética, da área do jornalismo, quem julga é a justiça, é a lei. Por isso, nós, da imprensa, temos essa responsabilidade e tratamos como suspeito indivíduo.